poder da comunhão? É interessante por quê? Porque existe poder na comunhão. Deus, Ele libera mais graça, mais poder, mais unção, quando existe uma verdadeira comunhão no meio dos irmãos. Vamos à palavra de Deus. O Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem pode ler isso junto comigo? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É a versão que eu estou usando. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla, a gola das suas vestes. É como o orvalho de Armão, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena ao Senhor a sua bênção, e dá a vida para sempre. Diz amém. Tem umas coisas interessantes na Bíblia, e uma delas é exatamente a respeito disso. A Bíblia fala mais no Novo Testamento da necessidade de comunhão do que de evangelismo. Ou seja, o destaque entre evangelismo e comunhão na palavra de Deus no Novo Testamento é todo ele voltado para a comunhão. A palavra comunhão, acompanha aqui comigo, vem da palavra grega koinonia, que significa participação, ter as coisas em comum, participar das coisas. E pode ser usada tanto no sentido comercial como no sentido espiritual. Vamos àquilo que nos interessa nessa noite. No sentido cristão, a comunhão significa participar. Vamos repetir isso: a comunhão significa participar da amizade de Jesus. Ou seja, as nossas amizades, as nossas companhias, elas estão firmadas e focadas em Jesus. E eu lhe digo mais: somente pessoas que estão conectadas com Jesus podem ser de fato verdadeiros amigos uns dos outros. Porque existe aí nesse mundo algo que as pessoas chamam de traíra. Isso é trairagem. E um pouco mais antigo, para aqueles que são mais velhos, deixa eu ver, assim como você, que conhece essa expressão, é amigo da onça. Quem já ouviu essa expressão, amigo da onça? Vou fazer 55 e descobrir agora por que existe essa expressão. Depois de 55 anos. Ouça essa história. Conta-se que dois caçadores estavam conversando lá no meio do mato, e a conversa era a seguinte: o que você faria, pergunta um para o outro, se uma onça aparecesse na sua frente agora? O outro responde: olha, eu daria um tiro nela. Mas e se você não tivesse uma espingarda? Eu matava ela com o meu facão? Mas e se você não tivesse um facão? Eu usava um pedaço de pau. Mas e se não tivesse um pedaço de pau? Eu subiria numa árvore. Mas e se não tivesse árvore? Eu sairia correndo. Mas e se você ficasse paralisado de medo? Aí o outro, já sem paciência, diz assim: você, afinal de contas, é meu amigo ou é amigo da onça? Torcendo para quê? Existem amigos que são amigos da onça. Tudo que você fala, tudo que você declara, eles estão sempre arrumando um motivo, uma situação ou algum tipo de argumento para mostrar que não pode, que não vai dar certo, que não é capaz e que aquilo não vai. Olha o amigo da moça passando aí. E não vai acontecer da forma como você imaginava. Tem sempre uma dificuldade. Arrumei um emprego, onde é? Lá no Rio, é muito longe. Arrumei uma namorada. É? Quem é? É fulana. Ih, é muito bonita para você. Vai arrumar outro para deixar você na mão. É. Contratando um técnico novo para o time de futebol. Vai dar certo não. Alfinetei que com a milhão. Vai dar certo não. O amigo da nossa, sabe, a verdadeira comunhão, a verdadeira participação, ela acontece quando nós podemos viver e conviver com pessoas que de fato têm o amor de Deus no coração, têm Cristo no coração. E assim, eu vou dizer uma coisa: você sabe que normalmente uma pessoa, ela decide participar de uma igreja onde deve existir a verdadeira comunhão, não é pelo tamanho da igreja, não é pela programação da igreja, mas é pela acolhida que a pessoa recebe na igreja aonde
dela costuma ir. É claro que o fator número 1 é a conversão, o Espírito Santo se movendo e levando a pessoa à conversão. Mas existe algo que acontece depois da conversão, que é a caminhada espiritual, participar de uma célula, estar presente nos cultos, participar dos cursos da igreja e ter um desenvolvimento espiritual dentro da igreja. Aí, a amizade, o companheirismo é muito importante para que possa, de fato, ser criada uma família verdadeira dentro da igreja e essas pessoas sejam acolhidas em uma verdadeira ou em um verdadeiro relacionamento de comunhão. Diga, relacionamento de comunhão. Escute isso. Uma pesquisa do Instituto Haggai de Campinas, ele fez uma planilha e demonstra as formas como as pessoas se convertem nas igrejas, recebem Jesus nas igrejas. Então, uma pessoa em cada 100 vem para a igreja por causa de algum programa evangélico de televisão. Uma pessoa em cada 100 vem por causa de algum filme evangélico que assistiu. 2 pessoas em cada 100 vêm por terem feito uma leitura da Bíblia na sua casa. 2 pessoas em cada 100 vêm por causa de algum livro evangélico que leram. 2,5 pessoas, 2,5, vêm por causa de uma pregação que ouviram em algum lugar. 3 pessoas vêm por causa de uma programação evangélica, de um programa evangélico no rádio ou na televisão. 3 pessoas vêm por causa do trabalho pessoal do pastor evangelizando, mandando mensagem, fazendo algo do tipo. 4% das pessoas vêm por causa de algum evento evangelístico na igreja, mas, fica assim, 30%. 30 em cada 100 pessoas que vêm para Jesus, vêm por causa dos amigos. Quem veio aqui para a igreja ou aceitou Jesus por causa de um amigo que convidou? Deixa eu ver, levanta a mão. Está aí. Amém. Glória a Deus. E mais, 50 pessoas em cada 100 vêm para a igreja por causa de um parente. Quem veio para a igreja para Jesus por causa de um parente? Deixa eu ver. Olha aí. A estatística se demonstra muito verdadeira. Por isso, há poder na comunhão. Há um poder de Deus que é ministrado através da comunhão que os irmãos têm uns com os outros. Nossos relacionamentos têm que ser tipo rede de pesca. Nós somos uma igreja. E quando essa rede é lançada no mar, os peixes precisam ficar presos na rede. Presos na rede do nosso amor, da nossa comunhão, da participação do Senhor Jesus. Sabe por quê? Repete comigo assim: a comunhão alegra a Deus. O Salmo 1 diz assim: oh, como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Como é bom e agradável a quem? Agradável a Deus. Deus se agrada quando os irmãos convivem em união. Deus tem prazer quando os seus filhos, nós que somos os irmãos, vivemos e convivemos em unidade e em união. Isso alegra o coração de Deus de uma maneira muito grande. E quando o coração de Deus fica alegre, nós, diga assim, nós somos beneficiados. Olha só, Sofonias capítulo 3, versículo 17 diz assim: o Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. Diga, Deus está aqui. Poderoso para salvar. E ele diz mais: ele se regozijará em você. Mire para quem está ao seu lado e diga: o Senhor se regozijará em você com o seu amor. Olha só que coisa extraordinária. E renovará, ele regozijará em você com brados de alegria. Quando ele puder estar no nosso meio. Diga, nosso meio. Oh, quão bom, quão maravilhoso, quão suave é, quão agradável a Deus é que os irmãos vivam em coração de Deus. Desunidade, facção e coisas desse tipo não refletem a bondade nem o coração de Deus para conosco. E digo mais, essa união, essa unidade não é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Não é como um saco de batatas. Um saco de batatas tem muitas batatas juntas, mas cada uma delas mantém uma individualidade. O que Deus quer é que nós sejamos muito mais do que um saco de batatas, mas que nós possamos nos transformar em purê de batata. Vire para quem está do seu lado, diga para essa pessoa assim: você tem uma carinha de crente purê de batata. Tem gente que tem carinha de batata, né? Mas você tem carinha de crente purê de batata. Qual a diferença da batata? A batata é uma, mas quando ela se transforma em purê, você consegue identificar
Qual das batatas você comprou na feira? No sacolão? Não, porque aquilo ficou homogêneo, tudo passou a ser uma consistência só. Agora tem uma coisa. Para transformar batatas em purê de batata, a primeira coisa que precisa ser feito é cozinhar a batata. A batata precisa ser cozida. Semana passada nós falamos sobre o quê? Quebrando a vontade. Aí é por isso que as pessoas dizem assim, outro jargão, né? Sua batata está assando, hein? Nós vamos falar diferente, sua batata está cozinhando, hein? E tem mais, depois que ela estiver cozida, ela vai ser o que pode vir depois? Bem amassada, bem pensada, bem esmagada. Os condimentos são colocados, o leite, a manteiga, e aquilo vai virar um purê. Coisa deliciosa. Uma vez eu fui no retiro, Catimbau pequeno, não tinha luz, não tinha energia elétrica lá. No lugar onde a gente estava, na escola, no acampado, e na hora da janta, vamos lá, fila para a janta, igual ração de quartel. Aí, agora lá, irmão, botou a comida no prato, a pessoa pensou, opa, purê de batata, era macarrão. Macarrão soltinho. Irmão, você precisa ser um crente com purê de batata. Sabe? Quando o purê de batata é feito, alguém comeu purê de batata hoje aqui? Ninguém, isso é comum, né? Quando o purê de batata é feito, ninguém pergunta para a batata se ela quer virar purê. Pergunta? Vire para quem está do seu lado e diga assim, pegou? Sua batata está cozinhando. Está chegando o tempo de você virar um grande purê, porque isso agrada a Deus. Amém. É melhor você ser um purê de batata, porque juntos somos mais fortes, do que ser uma batata isolada. Se você virar um purê de batata, você vai ser condimentado, mas se você for uma batata isolada, você pode virar uma batata frita. Vão jogar você no óleo quente. Deus quer fazer de você muito mais. Diz amém. Dá um glória a Deus aí, irmão. Tem poder na comunhão. Vire para quem está ao seu lado e diga isso. Há poder na comunhão. Diga isso a 3 pessoas. Qualquer pessoa que seja pai, ou seja, que tenha filhos, pai ou mãe, sabe qual é a maior alegria para um pai? É ver os seus filhos unidos. Nunca ver seus filhos separados, desunidos. Pais gostam de filhos com purê de batata. Cada um pode ter a sua casa, tá? Morar lá, viver a sua vida, mas precisa haver unidade entre eles. Então você consegue entender, você que é pai, você que é mãe, a alegria do Senhor, quando os seus filhos, tem algum filho de Deus aqui? O pai tem muito interesse que você viva bem, que viva em comunhão com esse irmão que está aí do seu lado. Bate na mão dele e deixa eu ver esse bagulho. Mas normalmente quando você deixar a pastora até aqui no barco, eu não sei assim. Bate aí na mão dela, pelo amor de Deus. Mas essa pessoa que você bateu a mão aí, são as pessoas que você costuma sentar no culto ao lado delas. Mas tem pessoas que talvez estejam aqui nessa noite, que você nem saiba quem é, não conheça nem o nome dela. Eu quero dizer que a comunhão do Espírito Santo, ela precisa ir além daqueles que são seus conhecidos, mas ir para todas as pessoas, todos nós, diga todos nós. Todos nós Somos um grande purê de batata. purê de batata. Aplauda Jesus nessa noite. Vai tudo virar crente. Vai tudo fazer parte desse purê de batata aí. E a batata estragada, Deus conserva. Sabia disso? Diz que uma laranja toda estraga o suco todo, né? Eu não sei se uma batata ruim estraga o purê, deve estragar também, né? Mas Deus tem o poder de transformar até batata ruim em batata boa. Que boa ideia, hein? Então vire para quem está do seu lado e diga assim, você é uma batata boa.
boa. A comunhão, repete comigo assim, a comunhão libera poder. A comunhão agrada a Deus, mas a comunhão que agrada a Deus, ela também libera poder sobre cada um de nós. No Salmo 133, no versículo 2, diz assim: é como óleo precioso. Diga, óleo precioso. Óleo precioso não é o óleo de soja, nem é o azeite de primeira linha, é a unção do Espírito Santo. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. Então, quando existe comunhão, quando existe unidade, a unção do Espírito Santo é derramada e ela vem pela sua cabeça, descendo pelo seu corpo e abençoa a sua vida. Diz amém? Amém. Esse é o Espírito Santo que funciona com muito mais intensidade aonde tem, diga, unidade. Isso, comunhão. Pensa comigo. Existe uma unção do Espírito Santo dentro de mim. Quem acredita nisso? Amém. Graças a Deus, alguns acreditam nisso. Mas se você não acredita, eu vou dizer para você: tem. Eu estou pensando em fazer você sair correndo daqui. Vamos ver. Mas eu quero dizer uma outra verdade. Existe uma unção do Espírito Santo dentro de você também. Ficou bem fraquinho, né? Por quê? Está desconfiado de quem? De Deus? Não. Está desconfiado de você? Deus amou você, irmão, resolveu morar dentro de você, mesmo sabendo a batata ruim que tu é. Tem uma unção dentro de você. A pessoa que está do seu lado, existe uma unção dentro de você. Quando eu falo unção, eu estou falando o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Para aqueles que não conseguem entender o argumento. O Espírito Santo, ele vive dentro de cada pessoa que já recebeu Jesus como Salvador. E se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, hoje é o dia, ou essa é a noite. Diz amém? Amém. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: hoje é o seu dia. Essa é a sua hora. Então imagine, querido, por que há poder na comunhão? Porque a unção que está dentro de mim, ela vai se ligar à unção que está dentro de você. E uma unção com outra unção, o Espírito que habita em mim, o Espírito que habita em você. Quando nós nos unimos para um culto, para adoração, para oração, para comunhão, partindo o pão, jeitinho de ceia, o poder de Deus desce como óleo fresco sobre a sua cabeça, desce pelo seu rosto, passa pela sua barba, se você for barbudo, vem pela bola dos seus vestidos e vai ser derramado sobre toda a sua vida. Isso é bom demais. Então existe o poder de Deus na comunhão. O óleo fresco do Senhor é derramado sobre cada um de nós. Sabe, na antiguidade, quando esse salmo foi escrito, existiam algumas formas. O óleo, o azeite era servia para algumas coisas. Por exemplo, ele era usado como alimento. O azeite era usado como alimento. E eu vou lhe dizer uma coisa: se você ficar sem se alimentar dessa unção, você vai se enfraquecer, vai ficar um crente fraquinho. Mas se você se alimentar da unção, do companheirismo, da comunhão que tem com os irmãos, esse poder, esse alimento, esse alimento é multiplicado. Ele é multiplicado porque ele é compartilhado. A unção que está em mim, o Espírito que está em mim é compartilhado com você, e todos juntos podemos crescer, aprender e nos alimentar. Diga glória a Deus. O óleo também serve para limpeza. Sabe, o mundo ele é complicado, então tem muitos sons, muitas vozes, muitas circunstâncias, muitas situações. Eu não estou falando aqui que a unção perdoa pecado, que perdoa pecado é o sangue de Jesus, mas a unção ela purifica você das vozes ruins que existem nesse mundo, das más influências dos amigos da onça. Tem algum amigo da onça? Quem está ao seu lado pergunta se você é amigo da onça? Ou é purê de batata? É complicado, porque amigo da onça não come purê de batata. Amigo da onça não compartilha da nossa comunhão, mas vem com purê de batata. Tudo que tem de bom pode entrar em dentro. Diz amém. Então, da mesma forma que a unção vem sobre a nossa cabeça, quando nós estamos juntos em comunhão, ela também limpa, ela purifica as nossas vidas, a nossa mente. Hoje você vai sair daqui fortalecido no Senhor. Toda imundície, toda poeira, toda contaminação vai ficar, e você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Diz: eu vou. Mas o óleo também serve como combustível. As lamparinas eram abastecidas, o combustível das lamparinas sempre foi
comunhão, nós temos mais azeite, nós temos mais óleo, nós temos mais combustível. O nosso fogo, a nossa luz ilumina mais longe. Nós somos capazes de alcançar mais pessoas. Por quê? Porque há poder. Repete comigo, há poder. Há poder Na comunhão. na comunhão. O nosso culto é mais forte. O nosso culto é mais aquecido, ele é mais poderoso, o louvor é mais profundo, a adoração é mais profunda, porque o mundo impune a unção de um, a adoração de um, a adoração de outro, e ali existe grande poder de Deus fluindo no meio daquele povo, na sua célula, na sua família, nesse culto, na igreja, em todos os lugares onde os crentes se reunirem. Você precisa disso, nós precisamos desse óleo, mas o óleo também é usado para consagração. Olha que eu já falei, para alimento, falei para limpeza, eu falei para iluminar, eu falei de combustível para iluminar, e agora eu estou falando que ele também funciona para consagração. O azeite, o óleo que desce sobre a cabeça é consagrado ao sacerdote, consagrado aos elementos consagrados ali do culto do povo de Israel, a pia de bronze, a arca da aliança, enfim, a menorá de ouro, tudo aquilo era consagrado com óleo. Quando nós estamos em comunhão, a unção de consagração vem sobre nós. Todos nós. Diga assim, eu. Pedi para quem está ao seu lado, você. Está vivendo uma unção de consagração. A unção te consagra a Deus. A unção vem sobre nós. E nessa hora, a alegria precisa invadir o nosso coração, para que nós possamos ser consagrados, separados do Senhor. Você é consagrado a Deus. Eu estou me consagrando a Deus nessa noite. E Deus quer fazer coisas extraordinárias através de você. Eu creio. Oh, meu Deus. Mas a unção também, o óleo derramado, serve também para a cura. Tiago capítulo 5, versículo 14 diz assim: então entre vocês tem alguém doente, que mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. Diga óleo. Em nome do Senhor. Então, a oração da fé, a unção com óleo salvará o doente, curará o doente. E diz mais: se houver cometido pecados, esses serão perdoados. Quantas pessoas estão sofrendo de doenças hoje, psicossomáticas, solidão, desânimo, depressão? Por quê? Porque estão longe da comunhão da igreja. O inimigo começa a espalhar histórias dizendo que a igreja que leva a pessoa a ficar triste. Não, não é nada disso. A igreja sempre promete e produz perseverança, promessas, estímulo, crescimento na vida de cada pessoa. Então, quando nós encontramos um irmão, daqui a pouco a gente vai descobrir que a gente nem vai chamar o irmão mais de irmão, vai chamar o irmão pelo nome. Então, quando nós encontramos um irmão, nós vamos declarar sobre a vida desse irmão uma palavra de motivação, uma palavra de fé. Nós não somos amigos da onça, nós somos amigos de Jesus. Amém. Então, vire para quem está do seu lado, dê uma palavra de fé para essa pessoa. Está com dificuldade de dar uma palavra de fé? Dá uma palavra de fé para Ismael aí. Ismael, dá uma palavra de fé para o Ed aí. O maior de todos os reparadores de pneu borracheiro que existe nessa terra, Ismael, o maior churrasqueiro que existe nesse lugar é o Ed. Então eu vou dizer, eu vou mexer com o Ed hoje. É só um tipo de viagem de anotação. O Ed vai dizer, eu estou passando dificuldade. Como assim, Ed? Você é o maior churrasqueiro que existe aqui dessas bandas, desse lugar. Ah, mas está tão difícil. Deus vai te levantar, vai abrir porta para você. 2024 vai ser um ano extraordinário. Aí quando chega na primeira semana de 2024, ele perde um negócio que ele tinha. Aí ele fica deprimido e diz assim: aquela igreja diz que a gente vai se levantar, mas a gente só está caindo. Irmão, a igreja quer levantar você. Quer dizer que você vai crescer e vai prosperar. Você tem uma agenda para fazer um churrasco para mim esse mês? Sim, consegue? Eu quero profetizar que quando chegar um que não vai conseguir. Sabe o que é para mim? Tu marca alguém para fazer, né? Eu quero dizer que a sua família vai ser restaurada. Aí você diz assim: eu não acredito nisso, meu casamento está furado. Sabe, a tristeza, a decepção não é culpa da igreja. A nossa palavra é uma palavra de crescimento, de motivação. Deus pode transformar essa batata podre numa batata boa. Deus pode transformar esse amigo da onça que você é num amigo fiel.
pode fazer isso. Isso não é para entristecer ninguém. Isso é para motivá-lo a continuar, a persistir, a prosseguir, a aumentar, a levantar. Ah, o Senhor não sabe a minha vida. Você que não sabe o meu Deus. Eu estou deprimido, vai ser curado em nome de Jesus. Eu estou triste, vai sair daqui alegre. Olha a alegria sobre a sua cabeça. Nós somos igreja, nossa palavra de motivação. Nós não destruímos pessoas, nós reconstruímos vidas, restauramos vidas. Dá uma palma, Jesus. Repete comigo assim: a cura disponível na comunhão dos irmãos. A cura para você. Hoje pode ser a noite especial que Deus separou para mudar a sua história. Tudo isso porque você está aqui nessa noite e veio aqui. Esse lugar é uma coisa especial, um lugar assim não. Nós estamos aqui, é bem centralizado. Mas o mais importante é que Jesus está aqui. Mas por que Jesus está aqui? Porque nós estamos. Se aqui tivesse vazio, ele viria? Ele tem lugar melhor para ir. Mas nós estamos aqui. Não quero encher sua bola, mas quero lhe dizer uma coisa. Ele veio por sua causa. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: ele veio somente por sua causa. Você está perto da sua esposa aí? Dá um beijinho nela, tá? Vamos lá. Beijinho no rosto não. Marido no beijo, esposa no rosto. Isso. Do lado de cá que eu não vi. Dá um beijinho nela, beijo na sua esposa. Vamos lá. Assim. Pode isso dentro da igreja? Pode sim. Eu não vi isso mesmo falar não. Eu vou acreditar que foi. Eu estava olhando para o outro lado. Já disse para vocês uma vez, fazendo um parênteses, que Deus falou comigo que os jovens dessa igreja estão beijando demais. Os solteiros e os casados de menos. Põe atenção que não. E vou perguntar para a Natalia em particular. Qual é essa história aí? Não, a poder da unidade, a cura da unidade. E às vezes essa cura acontece, ou para ela acontecer, é preciso que alguma coisa fique revelada. Né? Isso aqui é um momento. Eu não de fato, eu só implico assim com as pessoas que são mais precisas para não constranger ninguém. Mas se você está aqui hoje com a sua esposa, com o seu marido, e teve dificuldade, você eu implico. Eu não vi não, hein? Foi lá? É? Falando sério, se você teve dificuldade de dar um selinho, vocês precisam ouvir o pastor Pedro no encontro de casais, hein? Gostaria de polarizar. Se você teve dificuldade de dar um selinho para sua esposa, nós precisamos conversar. Melhor, você precisa conversar com o pastor Pedro, que ele vai ensinar você como é que tem que proceder. Sabe, às vezes essa dificuldade é um sinal para ver que a gente precisa de cura. E eu quero dizer, a poder de Deus liberado para curar a sua família, a poder de Deus liberado para curar o seu casamento, a poder de Deus liberado para curar a sua empresa, o seu negócio. Amém. Deus não quer que você viva falido, sofrendo. Deus quer que você viva nessa vida, só fala de coisa boa, claro. Minha esposa diz assim: amor, tem que dizer para aquele povo que se não aceitar Jesus vai para o inferno. É verdade, mas eu prefiro dizer assim: crê em Jesus hoje e venha morar no céu comigo. E se eu não quiser? Aí é isso aí. Mas eu prefiro convidar você para a festa do banquete do que dizer para você que tem gente passando fome. Porque o que Deus quer para você é que você possa se esmoldar no banquete que Ele preparou para a sua vida. A poder da comunhão, dá uma prova de Deus.
diz assim em 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Hoje, a igreja, diga a igreja, é o corpo de Cristo. O que significa isso? Que quando nós estamos unidos, existe cura. Aleluia! Eu não sou médico, não é, mas é crente. É crente cheio do Espírito Santo. Aí alguém diz assim, não sou nada, o pastor está maluco. Eu digo o quê? Que você é um crente chuchu. Aí o cara fica feliz da vida. Mas eu quero dizer que você, profetizar que você é um crente cheio do Espírito Santo. Se você uma vez já bateu na sua esposa, você nunca mais vai fazer isso. Mas fique calmo, também não vai apanhar. Mas Deus quer restaurar o seu casamento. Amém. Por que eu estou falando de casamento? Eu acho que eu preciso orar por casamento hoje. Deus quer restaurar a sua família, o seu relacionamento com os seus pais, a poder na comunhão. Eu vou repetir só mais uma vez essa frase. A poder na comunhão. Restauradora, diga restauradora. O versículo 3 do Salmo 133 diz assim: é como orvalho de Hermon, quando desce os montes sobre os montes de Sião, e ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Sabe, Israel, grande parte do território de Israel é deserto. Seco, quente durante o dia, frio durante a noite, não existe umidade, é muito seco. Mas, mesmo naquela sequidão, depois de toda uma noite, todas as folhas ficam cobertas pelo orvalho que desce do céu. Salmo 133 ele diz assim: que a comunhão agrada a Deus, que a comunhão libera o poder de Deus, mas que a comunhão também ela é restauradora, porque o orvalho ele é restaurador. Eu quero dizer para você, Deus quer derramar o orvalho do céu sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Amém. Restaurar a sua história, trazer novo fôlego para você. Se você está esturricado, cansado, calor, Deus quer trazer refrigério para a sua vida. Aleluia. Quem está ao seu lado, diga assim: nesta noite haverá refrigério sobre a sua vida. Isso que Deus quer fazer. Oséias capítulo 14, versículo 5 diz assim: diz que o Senhor mesmo será como orvalho para Israel. Sabe, Oséias, no capítulo 14, versículo 5, está dizendo que o próprio Deus, ele desce sobre a sua vida como orvalho e traz refrigério para a situação que você está passando. Ele quer refrescar você, refrigerar você, e trazer uma nova expectativa de vida. Amém. Sim, para você. Vou contar uma experiência. Lembra que eu parei do refrigério? Deus falou comigo com palavras distantes pelo menos 3 vezes nessa última semana. Essa semana, na semana passada. Ele me deu uma palavra e disse assim: tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Cada um do seu jeito de ouvir Deus. Né? Quando ele fala comigo, eu posso estar no meio de tudo que for. Eu vou entender que ele falou comigo, ele disse: tudo é possível. Eu fiquei meditando naquela palavra. Mas para frente eu estava lendo a Bíblia em casa, no livro de Lucas, e quando Maria recebe a visita do anjo, depois vai visitar Isabel, tem uma palavra de Maria, Lucas fala a respeito de Maria, que diz assim: e Maria guardava essas coisas em seu coração. E eu estou entendendo que Deus está me mostrando um caminho. Tudo é possível. Mas essa palavra que eu creio, eu preciso guardar ela no meu coração, porque o meu coração é eterno novo. E por fim ele falou para mim, no outro dia, uns dias depois: a minha palavra é viva. A pregação da palavra de Deus produz fé e ela produz vida. Jesus disse lá no capítulo 6, versículo 63 do livro de João: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida, ou são vida para o seu espírito. A palavra de Deus pode mudar a sua vida mais do que o remédio, mais do que o empréstimo que você pega com alguém, mais do que o emprego que você pode ter.
Mais do que qualquer coisa, a palavra de Deus ela é viva e ela pode mudar a história da sua vida completamente. Então Deus quer vir sobre você como um orvalho para refrigerar, para refrescar. Mas isso não está acontecendo comigo. Persevere, vai acontecer. Amém. Olhe para você mesmo em algum momento, vê se tem alguma coisa errada. O Salmo 139, Davi fala sobre isso. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho, e guia-me pelo caminho eterno. Quando você estiver conversando, ou o seu tipo e o seu terno, o tipo fica do lado direito, o terno fica do lado esquerdo, quando eles conversarem entre si, pense bem naquilo que você está pensando, porque eu estou lhe dizendo que a palavra de Deus é viva, e muitas das vezes o seu pensamento é contaminado. Mas nessa noite, como orvalho, diga como orvalho, ele quer descer sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. Repete? Não, vou pedir para repetir porque eu disse que era a última vez. Mas a poder na comunhão. Amém. A comunhão alegra a Deus. A comunhão produz o poder de Deus, porque o óleo do Espírito vem sobre. A comunhão, ela traz refrigério, ela é restauradora para a vida daqueles que creem. Eu creio. Lamentações capítulo 2, é aquele texto que você conhece de cor, 22, 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias que não têm fim renovam-se. Vou repetir esse versículo 23, diga assim: renovam-se a cada manhã. Pergunta para quem está do seu lado: o que renova a cada manhã? O que se renova a cada manhã? Diga assim: orvalho que vem do céu. O refrigério de Deus na sua vida, ele se renova a cada dia. Dá uma prova ao Senhor Jesus. Porque abençoado você já é, diga eu sou. Agora você quer ser mais abençoado, diz eu quero. Se você quer ser mais abençoado, entenda, porque a comunhão, ela traz a bênção de Deus para nós. No final do versículo 3 diz assim: ali o Senhor concede a bênção, repete comigo, a bênção da vida para sempre. A bênção de Deus sobre a sua vida para sempre. Eu profetizo que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Como disse o Senhor através de Moisés lá em Deuteronômio, essas bênçãos correrão atrás de vocês e os alcançarão. Elas vão correr atrás de você. Viva em comunhão. Às vezes tem que quebrar a vontade, porque a gente tem vontade de ter comunhão com o nosso grupinho, com a nossa panela. Se você deixar a mesma comida dentro da panela e botar fogo naquilo ali, vai queimar. Deus quer que a tampa da sua panela seja aberta, que nós possamos ter comunhão com os nossos, diga aqui, irmãos. Nossos irmãos, todos os nossos irmãos. Quando nós fazemos isso, irmãos, a nossa célula cresce. Quando nós fazemos isso, a nossa igreja cresce. Quando nós fazemos isso, a bênção de Deus é derramada sobre nós, sobre cada um de nós. Não precisa de nada mirabolante para fazer crescer, não precisa de nada mirabolante para fazer com que o nosso ministério possa se desenvolver. Basta que haja uma boa comunhão. Diga assim: primeiro com Deus, e depois com os irmãos. Diga: com os irmãos. Você tem um bom relacionamento com os irmãos? Mas eu quero dizer algo para você que é muito importante. Decida romper com o isolamento. Repete. Decida romper com o isolamento. Decida romper com o isolamento. Mas não é só com o seu isolamento, porque às vezes você percebe que tem pessoas que estão isoladas. Faça força para que essa pessoa também possa participar da comunhão. É muito importante para você e muito importante para ela. Segundo lugar, não chame ninguém apenas de irmão. Às vezes a gente não sabe o nome da pessoa, né? Então quando vai cumprimentar, diz assim: eu faço isso muitas vezes porque eu sou difícil de nome. Como é que vai, irmão? Tem uma irmã? Tinha, não tem. A Rafa, lá na 44, hoje ela é muito tímida, né? Mas quando ela era menorzinha, ela corria para mim assim e dizia: apóstolo, qual é o meu nome?
Nunca mais esqueci. Não posso. Sabe, às vezes a gente chama o nome de irmão. Mas o irmão, ele precisa ser chamado pelo seu nome. Às vezes ele não gosta muito do nome, mas chama pelo nome que ele gosta de ser chamado. É nome social, não. Mas é o nome que ele gosta, é o apelido dele, né? Tem gente pensando no apelido. Jesus chamava Pedro de irmão, chamava Pedro de, chamava João de, e ele chamava Jesus do quê? Mestre. Muito bem, olha que igreja. Pensei que eu ia pegar vocês na curva, né? Pensei que eu ia pegar vocês. Muito bem, chamava Jesus de mestre, de rabi, né? No hebraico. Mas não chama irmão de irmão, procura saber o nome dele, sabe? João capítulo 10, versículo 3, diz assim, para este o porteiro abre, João 10, 3. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome. Ele chama pelo nome. As suas próprias ovelhas as conduz para fora. Se eu esquecer o seu nome, se eu não souber, Jesus sabe. Mas isso não é desculpa para eu não aprender. Nós precisamos conhecer os irmãos pelo nome. Não é isso, Rony? 3 João, versículo 15, diz assim, a paz seja contigo, o apóstolo João diz, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Identifique pessoas, fale com pessoas, chame elas pelo seu nome, isso é muito importante. Terceira coisa, seja sensível à necessidade das pessoas ao seu redor. Às vezes a gente vive num país que a gente quer para nós. Muitas pessoas vêm à igreja porque querem se curar, porque querem um relacionamento, querem um casamento, querem melhorar a família, querem melhorar de vida, está sempre buscando alguma coisa, mas está errado. No mundo de Deus, vamos dizer assim, o universo do Senhor, por receber, ele precisa ter antecedido pelo dar. É dando que se recebe. Cuida da necessidade de alguém, porque Deus vai cuidar da sua necessidade. Então seja sensível à necessidade dos irmãos, seja sensível à necessidade de quem está perto de você. Tome cuidado com os exploradores, mas seja sensível. Às vezes tudo que a pessoa precisa é de um abraço. Eu não estou fazendo o próximo tempo, mas eu vou aqui no pé desse aqui precisa de um abraço. Eu quero dar um abraço a você. Vai aparecer alguém, muitos alguém, que precisa só de um abraço. E às vezes a gente está fechado, o coração fechado, a necessidade dos outros, a poder na comunhão. Que vontade de falar para você repetir de novo. Eu disse que eu não ia fazer isso. A poder na comunhão. Eu posso repetir. A poder na comunhão, a poder na comunhão, a poder na comunhão. Convide alguém para comer com você. Se não der para almoçar com você, pelo menos para tomar um café. Outro dia eu fui almoçar na casa do pastor Jefinho. A pastora Lívia tacou carne seca no negócio. Ainda virou para mim e disse assim, eu acho que derreteu tudo no meio dessa feijoada aí. Eu falei, fique em paz. Convida alguém para comer com você. Pelo menos para tomar um café, porque tem poder na comunhão. E não seja antipático, não. Paga. Paga. Pão duro. Pão duro. Aí. Pelo menos o café. Acho que na hora de falar do café do Dudu, como o café do Dudu, convida alguém para tomar um café na sua casa, um café gourmet. Não estou ganhando royalties para fazer propaganda de nada, mas aí... Não, ganhei café. Um potão de café lá em casa. Comunhão.
não se isola, não permita que ninguém fique isolado. Como é agradável a Deus que vivamos em união. Irmão, decida investir na vida de alguém. Leon, que hoje está lá na 44, ele é um grande investidor em profissionais, em garimpar gente que não sabe fazer muita coisa e ensinar essas pessoas a serem grandes profissionais no mercado. Pessoas já vieram, já foram na empresa dele. E voaram. Invista em alguém. Dentro da igreja, invista em alguém. Você é um líder de célula, invista em outro líder. Nós damos frutos conforme a nossa espécie. Você é um discipulador, invista em outro. Desafie ele, diga assim: eu espero que você seja melhor do que eu. Mais proeminente, mais inteligente, mais capaz, mais cheio do Espírito Santo. Invista em alguém. Elias investiu em Eliseu. Moisés investiu em Josué. Barnabé investiu em Paulo. Olha só que interessante. Barnabé investiu em Paulo. Só que Paulo, quando recebeu esse investimento, ele pegou o elevador e ficou muito maior do que Barnabé. Agora, eu não sei se você consegue entender o mistério de Deus. Na hora do galardão, Barnabé vai receber juros compostos, dividendos de tudo que Paulo fez. Uma vez, não lembro o nome do missionário, não sei se foi Moody, não sei. Ele estava pregando no estádio, mais de 10 mil pessoas, e quando ele fez o apelo, só uma pessoa veio à frente. Só um. E eu fico pensando que frustração da organização daquele evento. Mas o que ele não sabia é que aquela pessoa que estava indo à frente chamava-se Billy Graham. Quem conhece a história do Evangelho sabe que Billy Graham morreu agora há pouco tempo, com 99 anos. Foi o maior de todos os evangelistas da história. Eu já fui no Maracanã. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes de eu ir no Maracanã ver o Flamengo, eu fui ouvir o Billy Graham. Às vezes a gente pensa que é só um. Mas aquele um, Deus vai fazer algo extraordinário, sabe? Você pode ser esse um. Deus pega ninguém e transforma em alguém. Para Moisés ele diz assim: eu tiro você de trás da malhada, sai de trás do rabo desse boi que fica abanando as moscas. Eu quero colocar você como cabeça. Mas o cabeça no reino é Jesus. E nós somos todos parte de uma grande, família, de muitos irmãos que tem um único Pai. E esse Pai se agrada, ele se agrada na comunhão dos filhos. Ele libera poder por causa da comunhão dos filhos. Ele refrigera a alma daqueles que são filhos. Ele está renovando a sua alma e a sua mente nessa noite. Você quer comigo? Diz amém? Fica de pé então em nome do Senhor Jesus.